de um assunto que é denso de um jeito sem cerimônia. Aí, ó. Parece um cara muito legal. Ele vai tratar com a gente aí sobre o cenário de investimentos no Brasil. Ele é especialista em investimentos CEA e parceiro do Brasil Journal. Com vocês, meu parceiro Bruno Paulinelli! Faz barulho aí, gente! Boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Bom, falar de startup, aporte, investimento em venture capital é muito bom. Mas quando é que a taxa Selic vai cair, pelo amor de Deus? Porque se ela não cair, não tem investimento em venture capital que consiga competir com o segundo maior juro real do mundo, né? Então, quando o pessoal do Minas Summit me ligou, falou, vamos lá falar sobre investimento no Brasil, Ibovespa, renda variável e tudo mais. Eu falei, pô, vocês têm certeza? Porque a situação não é nada boa. É para eu ir lá fazer brincadeira, fazer piada? Qual que é a ideia? Porque para quem não me conhece, o meu negócio é fazer brincadeira com as notícias do mercado financeiro brasileiro. Então, eu tenho lá meu Instagram, sugiro todo mundo a me procurar lá, Bruno Paulinelli. E eu brinco que eu tenho a melhor profissão do mundo, porque as empresas me pagam para eu fazer piada com o mercado financeiro brasileiro. Eu comecei a fazer isso em 2021 e desde então virou minha profissão. Trabalhei alguns anos em mercado financeiro antes disso, mas desde novembro de 2021 que eu estou por conta de criação de conteúdo. Então convido todo mundo aí para dar uma olhada lá, que se vocês gostam de mercado financeiro, eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Vamos começar com notícia boa, então. O Ibovespa é o índice que mais caiu em 2024 entre as principais bolsas globais. O que está acontecendo, pelo amor de Deus? A gente está ali em último, você pode pegar qualquer economia relevante que o nosso índice acionário está em último lugar. E aí a ideia da palestra aqui hoje é tentar passar para vocês alguns motivos de por que a gente está nessa situação. E alguns motivos mais fora da caixa, além do que a gente já escuta aí todos os dias em jornais, Twitter, etc. Então, a gente vai tentar entender se investir no Brasil, na Bolsa, renda fixa, é uma oportunidade ou é simplesmente rasgar dinheiro. Então, vou trazer para vocês 3 motivos principais que eu vejo hoje como a causa para o nosso Ibovespa estar na situação atual. E a primeira delas é justamente os juros brasileiros, né? E aí aqui, o que todo mundo escuta é, o governo gasta demais, o mercado perdeu a confiança no governo. E eu não quis trazer mais esse argumento, falar de novo, martelar isso na cabeça de vocês, porque vocês vão ouvir isso do seu influencer favorito, vocês vão ouvir isso na CBN, vão ver isso no Valor Econômico. Eu quis trazer aqui um ponto de vista diferente, para vocês acrescentarem no repertório. Para que serve a taxa Selic? Para que o Banco Central mexe na taxa Selic? Para controlar a juventude aqui na frente, a inflação. E aí eu pergunto para você, então, aquela ali é a nossa inflação. Se a nossa inflação já caiu tanto, por que a nossa taxa Selic parou de cair? Se a inflação continua caindo, por que a taxa Selic parou de cair? Porque a taxa Selic ela não serve para controlar a inflação. Ela serve para controlar a expectativa da inflação. Então, você não olha para trás, igual a gente está vendo ali, a nossa inflação hoje é 3,7, 3,5, agora está em 4 mais ou menos, saiu o IPCA 15 essa semana. Essa é a inflação dos últimos 12 meses. A gente tem que olhar para a inflação nos próximos 12 meses, que é a expectativa do mercado para essa inflação. E aí a gente vai aprender o primeiro conceito hoje. Juro real ex ante, uma palavra horrorosa, mas é uma estratégia dos economistas para fazer parecer que eles entendem mais que a gente. Juro real ex ante, expectativa de taxa de juros 12 meses à frente, descontada da inflação esperada para os próximos 12 meses. Que negócio difícil. É muito fácil, na verdade. É basicamente o juro acima da inflação que a gente tem para os próximos 12 meses. Então, você pega qual que é a expectativa do mercado para a inflação nos próximos 12 meses, você olha qual que é os juros que o mercado negocia para os próximos 12 meses e você tem essa diferença.
Qual que é o juro real ex ante no Brasil hoje? 6,17%. Ou seja, se você pegar o seu dinheiro e investir num título público da vida, ele vai te pagar 6,17% acima da inflação nos próximos 12 meses. Bem simples de entender. Tem um outro conceito que chama juro neutro, que é basicamente o seguinte: se o Banco Central corta os juros, ele está acelerando a economia e dando uma turbinada, deixando a inflação andar. Se ele sobe os juros, ele quer controlar a inflação. Então, se a gente vai sambando aí nesses juros, tem uns juros ali no meio que ele não vai nem acelerar a inflação e nem frear a inflação, que é o juro neutro. Qual que é o juro neutro no Brasil? 4,8%. Se a gente tem um juro de 6,17 e o neutro é 4,8, quer dizer que o nosso juros ele é restritivo, ele está freando a atividade econômica. E ele deveria impactar e segurar a inflação. E aí tem uma teoria econômica que fala que quando você sobe os juros hoje, isso demora de 6 a 7 meses ali para bater na inflação e frear a atividade econômica e segurar a inflação. Tem 32 meses que a gente está com juro real acima de 6%. Então, tem 32 meses que o Brasil paga juro real acima do juro neutro para tentar controlar a inflação. Por que que a expectativa de inflação, ou seja, para os próximos 12 meses, não cai, então? Se a gente está há 32 meses tentando fazer ela cair. E aí, é aqui que a gente não vai entrar no óbvio. Do governo gasta demais, o governo não gosta, o mercado não gosta do governo PT. Isso que a gente sempre escuta. Aqui nós vamos tentar abordar um ponto de vista diferente. Qual que é a lógica da taxa de juros? Você sobe a Selic, o crédito fica mais caro. Quando o crédito está mais caro, todo mundo consome menos, a demanda cai. O desemprego sobe, as empresas não estão vendendo muito, elas param de contratar, demite quem já está trabalhando, o desemprego sobe. A renda cai depois que o desemprego sobe, e aí sim a inflação cede. Então não é que você sobe os juros de cá e vomita a queda de inflação do outro lado. Tem toda uma série de etapas que tem que ser cumpridas para aquilo ali funcionar. E o que a gente vai fazer? Dá uma olhadinha se no Brasil essas etapas estão sendo cumpridas. A taxa de juros, ela já subiu. A gente saiu de 2% para 13,75% em um ano. Isso é uma coisa assim, meio que um absurdo, né? Você jogou a taxa lá a 2% no meio da pandemia, as empresas se endividaram, tomaram dinheiro, uma loucura, e aí subiu tudo em um ano para 13,75%, todo mundo está quebrando para pagar juros. Então, beleza, check na Selic lá em cima. O crédito, taxa de juros livre, direcionado e total. O ciclo de alta de juros começou bem aqui. Então, a gente vê que a taxa de juros é o custo do crédito, né? Então, está muito claro que o crédito encareceu junto com a subida da taxa Selic. Beleza, faz sentido. Você sobe a Selic, o crédito encarece. Mas ele ficou mais escasso por estar mais caro, as pessoas começaram a pegar menos crédito? Não, pelo contrário, a concessão de crédito no Brasil não para de subir. Então, apesar do crédito estar mais caro, a gente tem cada vez mais crédito sendo concedido no país. Então, ponto de exclamação lá no crédito, que o que era para estar acontecendo, talvez não esteja acontecendo conforme a teoria. E aí a gente passa para a demanda. Demanda a mesma coisa, a demanda deveria cair. E o que a gente está vendo? A gente teve um pequeno soluço depois do início da queda do ciclo de alta de juros, e agora a gente está com um nível de demanda no Brasil mais alto da história. As pessoas não diminuíram o nível de consumo delas. Pulando para o desemprego, a demanda também ficou com um ponto de exclamação lá. Esse gráfico aqui, eu botei ele, porque é engraçado porque ele é um gráfico antigo. Em azul escuro, é a taxa de desemprego realmente vista, né, a taxa realizada. E os pontilhados é a expectativa que o mercado tinha de qual seria a taxa de desemprego naquela época para frente. Então, a taxa de juros começou a subir, todo mundo começou a achar que o desemprego ia subir junto, né? O que aconteceu?
a taxa de desemprego não parou de cair. E aí o gráfico atualizado, a última previsão é que o desemprego ia para 9,3%, a nossa taxa de desemprego atualmente está em 7,5%. Então, o desemprego é um negócio que está tirando o sono do Banco Central, porque o desemprego brasileiro simplesmente não sobe. Não que ele queira que o desemprego suba, né, gente? Não é que ele quer que todo mundo fique desempregado, mas é parte da teoria econômica, né? Você controlar a atividade econômica, a inflação, etc. Então, o desemprego tem sido um grande desafio. E aí a gente passa agora para a renda. Na teoria, a renda do brasileiro devia cair, né? Encarece o crédito, cai a demanda, afeta o desemprego e a renda cai. E o que a gente está vendo? Mais uma vez, a coisa não funcionando conforme a lógica. A renda do brasileiro nunca foi tão alta, principalmente por causa dos auxílios que são dados, porque Auxílio Brasil, que vira Bolsa Família, etc. e tal, e é uma grande massa da população, isso sobe a renda média brasileira. E aí, além da renda, a gente tem a taxa de poupança das famílias. E é uma coisa engraçada, que está tirando o sono dos economistas agora. Se a renda está crescendo, mas o endividamento brasileiro não está diminuindo, as pessoas estão ganhando mais dinheiro, mas não estão pagando suas dívidas. E a taxa de poupança está caindo. Então, ele está ganhando mais dinheiro, não está pagando as dívidas dele e está conseguindo poupar cada vez menos. E uma das principais hipóteses dos economistas para isso estar acontecendo, quem aqui já fez uma aposta esportiva ou um cassino online? O Bets, o tigrinho. Exatamente. Então o negócio virou uma febre, saiu um estudo da XP agora recentemente, inclusive, que ele já afeta 1%, já movimenta 1% do PIB e já afeta 20% do orçamento livre do pobre. Então o pobre tem o dinheiro dele, 20% do que está livre, que não está comprometido com empréstimo, conta de luz, etc., está indo para apostas, bets e cassino online. Então isso é um problema seríssimo. Então, renda ali também a gente tem um ponto de exclamação. Eu botei ali para vocês terem uma ideia, que a taxa de poupança brasileira é 16, mas é para vocês terem uma noção quando comparadas a outros países, China, Índia, México e Chile. E aí a inflação, beleza, a inflação cedeu, a inflação dos 12 meses para trás ela cedeu, mas o que está incomodando é que a expectativa de inflação para os próximos 12 meses ela tem subido cada vez mais, e é por isso que o Banco Central não corta mais os juros. Pelo menos avisou que não vai cortar. A gente parou em 10,50, e o que aconteceu na última reunião do Copom, inclusive, foi que eles deixaram a porta aberta para subir, se precisar. Então, eu tenho a impressão que é mais um comunicado para ver se a galera cede nas expectativas de inflação do que subir em si, porque Deus me livre de subir mais juros nesse país. Então, a gente tem hoje dois cenários. O primeiro que é o tal do soft landing, que é o melhor dos mundos, que é a inflação cedeu e tudo aquilo ali antes não precisou, você não precisou encarecer o crédito, diminuir o crédito, no caso, né, acabar com a demanda, aumentar o desemprego. Você simplesmente conseguiu segurar a inflação sem ter que judiar muito da economia. Esse é o tal do soft landing, que é o melhor cenário do mundo. E o outro cenário é o que, como as etapas não foram cumpridas, é possível que essa queda recente na inflação seja só um repique para ela voltar a subir. E é isso que está precificado hoje, que foi um repique e a inflação vai voltar subindo daqui para frente. Então tem esses dois cenários, eu não faço a menor ideia qual que vai acontecer, mas é bom vocês terem na mente de vocês que a gente tem essas duas possibilidades. E vamos então para o segundo motivo da Bolsa Brasileira estar na situação dramática que está. Se o primeiro era os juros altos, o segundo é um problema de emergentes. A gente tem dois grandes vencedores entre os emergentes no pós-pandemia, o México e a Índia. O México por quê? Vixe, porque ele é o vizinho dos Estados Unidos. Depois da pandemia, todo mundo falou, caramba, eu não posso depender do meu fornecedor estar do outro lado do mundo. Se as coisas fecham, no caso de uma outra pandemia, eu vou quebrar. Então, todo mundo tentou trazer para perto de si as suas cadeias produtivas.
Os Estados Unidos, principal economia do mundo, usou o México para isso. E a Índia, por quê? Porque ela não é a China. Ela está do lado da China, ela tem uma população tão grande quanto, mas ela é uma democracia. Então, ela é a China, mas ela não é a China. Então, são os dois grandes vencedores do pós-pandemia. O que quer dizer que todo o dinheiro dos desenvolvidos destinados para emergentes foram principalmente para esses dois países. E aí, no México, aconteceu uma coisa curiosa recentemente. A gente teve eleição agora em junho, no começo desse mês, e quem ganhou foi a Cláudia Sheinbaum. E foi um desastre para a Bolsa Mexicana e para o peso mexicano. Não porque foi um resultado inesperado, todo mundo já sabia, meio que sabia que ela ia ganhar, ela é meio que a herdeira política do antigo presidente de esquerda lá, mas porque o partido dela ganhou a presidência, ganhou a maioria nos deputados, na Câmara dos Deputados e ganhou a maioria no Senado. Então, basicamente, ela consegue mudar a Constituição sem precisar negociar com partidos de oposição. E isso é terrível, independente de quem você vote. Pense, se você vota no Bolsonaro, pense que o PT dominou a Brasília inteira. Se você vota no Lula, pense que o PL dominou Brasília inteira. Você ia estar em pânico nesse momento. E aí, o que pode acontecer nesse caso da Bolsa, na Bolsa lá caindo? São os estrangeiros saindo do país. E aí tem dois cenários. Ele pode sair do país e procurar, deixa eu procurar outro emergente. E aí isso é bom para o Brasil, que nós estamos aqui do lado. Mas tem um cenário também que ele fala, deixa eu tirar o meu dinheiro de emergente, porque Deus me livre emergente. Toda hora uma surpresinha. E qual foi o cenário que aconteceu? Deixa eu tirar dinheiro dos meus emergentes. A eleição do México foi aqui em junho, e a Bolsa do México caiu e a gente foi junto. Então, foi literalmente um movimento do tal do risk off. Tira o dinheiro dos emergentes porque só dá dor de cabeça. Então, emergentes é o segundo motivo da gente estar nessa situação. Terceiro motivo, é óbvio, que é os Estados Unidos. E aí, quem reconhece esse slide aqui? Quem trabalha com investimentos, já sei que tem umas pessoas que têm a obrigação de reconhecer esse slide. Não? No auge da pandemia, ali com mercados caindo 50%, 60%, loucura em 15 dias, o maior investidor do mundo, Warren Buffett, ele fez a conferência anual, que todo investidor para assistir. Na pandemia, então, que estava o caos absoluto, todo mundo parou para assistir dobrado. E ele apareceu e ficou falando durante 30 minutos com um slide, Never Bet Against America, desalinhado, fundo branco, negócio mais tosco do mundo. E qual era a teoria dele? Nos últimos 100 anos, em todas as crises mundiais, os Estados Unidos nunca deixou de sair do outro lado melhor do que ele estava antes, quando ele entrou. E aí, para a gente fazer um panorama muito rápido dessas últimas 100 crises, para vocês entenderem como que os Estados Unidos saiu melhor do outro lado, a gente vai para o super pai dos ativos, o pai de todo o mercado financeiro, que é a taxa de juros americana. Aqui eu peguei um histórico de 2001 até 2024, para a gente entender que tem 3 crises, grandes crises mundiais aí, e a gente vai entender como é que os Estados Unidos saíram delas, e qual que é o cenário atual e por que isso atrapalha o Brasil. 2001, o que aconteceu em 2001? Todo mundo aqui é mais velho que eu. Tirando a turma. Torres Gêmeas. O inabalável Estados Unidos foi atacado dentro de casa, e aquilo ali gerou um pânico no mercado financeiro. Para vocês terem noção, o mercado de capitais inteiro dos Estados Unidos ficou fechado durante 7 dias. Isso não aconteceu nem na pandemia. O que os Estados Unidos fez? Reuniu o G7, ministros da economia e presidentes do Banco Central, botou todo mundo numa sala, o presidente do Fed, do Banco Central americano, pegou o microfone e falou assim, pode ficar tranquilo que tem dólar para todo mundo. Eu vou imprimir dólar à vontade, quem quiser é só me pedir. Então, para sair da crise de 2001 e da desconfiança global, eles cortaram juros e injetaram dinheiro na economia. E injetaram muito dinheiro. Tanto dinheiro que as bolsas lá começaram a subir em 2002 e ficaram 6 anos subindo em linha reta. Eu nunca vi o Ibovespa subir 6 anos em linha reta na minha vida. E não sei se eu vou ver, espero que sim.
E aí aquilo ali começou, o excesso de dinheiro na economia começou a gerar uma certa inflação, e a partir de 2005 eles começaram a subir a taxa de juros, para tentar secar esse excesso de liquidez. O pessoal foi se endividando com aquele tanto de dinheiro, e aí a gente chegou com onde? 2008. O que teve em 2008? Todo mundo assistiu A Grande Aposta, né? Aquele filme. A grande crise financeira, a crise imobiliária. Basicamente, estava todo mundo com pouca renda e excesso de imóveis. Aquilo praticamente quebrou a economia global. Então, se em 2001 a gente questionou o poderio militar, a defesa dos Estados Unidos, em 2008 a gente questionou o capitalismo. Ninguém sabia se ia acordar no dia seguinte e o dinheiro ia estar no banco, porque o banco podia quebrar. Qual que foi a solução dos Estados Unidos? Eles cortaram juros e injetaram dinheiro na economia. E muito mais dinheiro do que tinham injetado. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Se antes, lá em 2004, aquilo gerou inflação, a gente ficou 7 anos com juros negativo, juros zero, e isso não gerou inflação nos Estados Unidos. Teve até paper de economista famoso falando que era o novo normal, o juro zero. Inclusive, tem teorias, tem hipóteses que eram as inovações tecnológicas que geravam a desinflação. Você injetava dinheiro, os investidores tinham muito dinheiro dos bancos centrais, injetavam numa Uber da vida, num iFood da vida, e aquilo virava um cupom para você consumir. Então, o excesso de dinheiro fazia o seu consumo ficar mais barato. Se você contasse um negócio desse para um economista dos anos 70, ele ia rir da sua cara. Só que em 2016, tivemos 2 eventos, que aí eu quero ver quem vai saber, que geraram uma incerteza global muito grande. Primeiro, eleições do Donald Trump. Ninguém esperava que Trump fosse ganhar as eleições. E o segundo, Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, que também pouquíssima gente esperava. Aquilo gerou uma insegurança danada no mercado. O Banco Central americano olhou para aquilo e falou, peraí, vamos dar uma segurada, e começou a subir juros. 2016 até 2020, e aí chegou em 2020, tivemos a pandemia, que a saída foi cortar juros e injetar dinheiro. E aí eu vou mostrar para vocês mais para frente, se injetou muito em 2001, injetou muito mais em 2008, a injeção de dinheiro na economia durante a pandemia foi uma coisa descomunal. Porque o Banco Central, a minha opinião ele olhou lá para trás em 2008 e falou, putz, eu injetei um caminhão de dinheiro, aquilo não gerou inflação, e eu demorei 10 anos para recuperar o meu nível de desemprego, eu posso injetar 28 caminhões agora, que isso não vai gerar inflação, e eu não vou precisar esperar 10 anos para o meu nível de desemprego voltar ao nível anterior. Só que passou 2 anos, a inflação começou a aparecer no mundo inteiro. E aí é o momento que a gente está, que eles estão subindo juros e secando dinheiro. Então está todo mundo, o mercado financeiro inteiro só fala em quando os Estados Unidos vão começar a cortar juros. É o que está todo mundo esperando. E o mais engraçado é que se os últimos 3 ciclos de queda de juros, um precisou das torres gêmeas, o outro da crise financeira e um da pandemia. Tomara que a gente não precise de uma outra crise global para a gente começar a cortar juros. A gente só precisa que a inflação comece a ceder. Então, eu espero que seja esse o caminho e não uma grande crise global inesperada por aí. O que eu mostrei para vocês terem noção tanto de dinheiro que foi injetado nessas crises. Essa foi, M1 é basicamente a quantidade de dólar que tem no mundo, circulando, com todo mundo. Torres Gêmeas aconteceu aqui, o Banco Central imprimiu essa quantidade de dinheiro. Passando agora para a crise financeira, Torres Gêmeas já vira meio que uma formiguinha no gráfico. Não sei se estou na frente de alguém aqui. Então, injetou-se muito mais dinheiro na crise financeira do que nas Torres Gêmeas. E a pandemia é até engraçada, porque o gráfico vira uma bagunça. Então, tem um dado muito engraçado que 80% dos dólares circulando no mundo hoje foram criados em 2020. Então, a cada 10 dólares que roda na economia, 8 surgiram na pandemia, e é uma coisa muito louca, e o que ele está fazendo agora é tentando secar esse excesso ali, a gente começou a ver uma queda ali. E aí, qual que é o cenário nos Estados Unidos hoje? Porque se está todo mundo meio com medo, vamos por outro caminho.
qual ativo vocês enxergam que é um porto seguro para os investidores? Se está todo mundo com medo, você investe onde? Ouro. Muito bem. Ouro. Então, quando o ouro está negociando nas máximas históricas, é porque é um sinal de medo global. Outro ativo, os juros americanos. Se você está com medo do Brasil, se está com medo da Rússia, você pega e manda seu dinheiro para os Estados Unidos. E ativos de otimismo, então? Se você confia no futuro da economia global, os lucros das empresas vão subir. Você investe na bolsa. Então, bolsa é um ativo de otimismo. Outro ativo que os jovens adoram, super tecnológico, criptomoedas e Bitcoin. Para mim, não tem nada mais otimista do que você investir no Bitcoin, porque tirando os fanáticos que realmente acreditam na causa, você basicamente precisa comprar 60 hoje acreditando que alguém vai te pagar 61 amanhã. Essa é a lógica de ganhar dinheiro com criptoativos. Então, você precisa estar confiante de que alguém vai te pagar 61 dólares amanhã. E o que é engraçado? Tanto os ativos de otimismo quanto os ativos de pessimismo estão negociando nas máximas históricas. Então, está todo mundo com medo investindo em juros americanos e ouro, e está todo mundo otimista investindo em bolsa americana e Bitcoin. O que está acontecendo? Da onde nós vamos? Uma hipótese que eu tenho é, sim, está todo mundo com medo. Geopolítica global, Rússia, Ucrânia, ninguém sabe da China, todo mundo fala que a China está quebrada, mas ela não quebra há muitos anos. Está todo mundo correndo para o ouro, os bancos centrais estão comprando muito ouro, principalmente porque o dólar virou uma arma na guerra da Rússia. Para mim, o congelamento das reservas russas foi uma coisa que vão estudar daqui a 100 anos, 200 anos, como uma virada no capitalismo ali, um ponto de inflexão. Porque se congelar o dinheiro do outro, aquilo ali gerou uma quebra de confiança no dólar muito grande. Então, todo mundo está correndo para o ouro, principalmente os bancos centrais. E se está todo mundo com medo, ninguém quer perder a corrida da inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo que o cara está com medo, ele precisa investir numa NVIDIA da vida, porque senão ele vai ficar para trás na corrida. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um cenário de pessimismo, a minha opinião é que o cenário de otimismo ele existe porque a gente está diante de talvez a grande revolução econômica da humanidade, que é a inteligência artificial. A gente teve grandes saltos de produtividade com computadores, internet, mobile, serviços de nuvem, e a gente está começando a ver um novo pico, depois de anos de estagnação na produtividade, com o surgimento da inteligência artificial. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai mudar muito mais do que o pessoal imagina, e principalmente muito mais rápido. E no Brasil, então? Qual que é o cenário hoje? Então, a gente tem esses 3 motivos que a gente passou: juros brasileiro, emergente e Estados Unidos, literalmente drenando o dinheiro da nossa bolsa. O juro brasileiro, todo mundo resgata da bolsa para mandar para a renda fixa. Os investimentos das empresas ficam mais difíceis, porque o custo de capital é muito alto, isso trava investimentos, etc. Os emergentes é risco percebido, os desenvolvidos sacam dinheiro do Brasil porque ele é um emergente, e os Estados Unidos é um grande sugador de recursos do mundo hoje, por causa de juros altos e inteligência artificial. E aí tem um meme que eu adoro, deixei aí para vocês verem, que é basicamente um pai que viveu o surgimento da inteligência artificial e preferiu investir em ações brasileiras, e os filhos revoltados porque eram para estar ricos nessa altura do campeonato. O que eu faço então? Eu vou para a renda fixa? NTNB, títulos públicos atrelados à inflação. O governo te paga a inflação mais uns juros. A gente viveu algumas crises por aqui que levaram esses juros da NTNB a pagar acima de 6%. 2014, 2015, o pós-2015 ali com incertezas de impeachment, crise dos caminhoneiros, greve dos caminhoneiros, né? 2018, e agora, recentemente, a gente está nesse patamar.
E é uma coisa muito engraçada. Eu não sei se vocês vão conseguir ver esse próximo gráfico aqui. Conseguem. Mas deixa eu explicar para vocês. Desde 2010 até hoje, a barrinha mais escura é quanto tempo um título público negociou a esta determinada taxa. De 2010 até hoje, por quanto tempo ele ficou negociando naquele preço, com aqueles juros. E a barrinha vermelha é, se você investiu nele e ficou pelo menos 4 anos, em quantas por cento das vezes ele rendeu mais que o CDI. Então, 100% das vezes que a taxa ficou acima de 6% e você investiu nela, você ganhou mais do que o CDI. E é exatamente esse o cenário que a gente tem hoje. A gente paga, se eu não me engano, 6,30%. Esse aqui é legal para vocês tirarem mais, é uma foto, porque é um gráfico bem interessante que mostra o risco Brasil, quanto mais arriscado ele é para os investidores e quanto ele paga de juros. Quanto mais para lá, mais arriscado ele é, quanto mais para cima, mais juros o Brasil paga na dívida dele. Para vocês terem uma ideia, 2015 e 2016, que a gente estava na pior recessão econômica da história do país, a gente estava num risco absurdo, pagando juros absurdos. 2024, a gente está com um risco muito menor e pagando o mesmo tanto de juros. E por que a gente está com um risco muito menor? Basicamente porque o petróleo salva a nossa vida. Então a gente tem uma Petrobras muito mais produtiva do que tinha em 2015 e o preço do petróleo em outro patamar. Aqui para vocês entenderem, 2014, 15, 16, o preço médio das exportações, quanto a gente arrecadava com exportações, 2023, 24, a barrinha preta é a média que a gente arrecada. Então, a nossa balança comercial hoje está muito melhor, as contas públicas estão muito melhor do que estavam em 2014, 2015. Se a gente tivesse com esse nível de petróleo e de arrecadação, com os gastos públicos que a gente tem hoje, a conversa seria outra. A situação fiscal seria muito pior do que a atual. Então, beleza. Renda fixa. Baita oportunidade. Poucas vezes a gente viu títulos sendo negociados nesses valores e sempre que eles negociaram, se você segurou esses títulos, você rendeu melhor do que o CDI. E a renda variável, então, o que está acontecendo? Os estrangeiros estão saindo em peso da Bolsa, porque estão indo embora para a inteligência artificial e estão indo embora para juros americanos. Mas se eles estão saindo em peso da Bolsa, o que entrou em 2023, 23 ali, durante o ano inteiro, já saiu praticamente tudo nos primeiros 6 meses desse ano. Então, eles realmente estão tirando muito dinheiro da Bolsa, mas eles não estão tirando dinheiro do Brasil. O investimento estrangeiro no Brasil, que é o investimento direto, que é o cara que manda o dinheiro para investir em infraestrutura, para abrir uma empresa aqui, ele vem crescendo. Então, não é que o estrangeiro está abandonando o país, ele está largando a Bolsa de lado. O que falta para a Bolsa andar, então? O pessoal brinca que tem 1000 anos que a gente fala que a Bolsa brasileira está barata, né? Pedro Álvares Cabral aportou aqui e gritou, a Bolsa está barata. O que falta para a Bolsa andar? Falta um gatilho. Igual lá atrás era, quando o mercado perceber que a reforma da Previdência vai começar a andar, a Bolsa vai andar. Foi o que aconteceu. Quando o mercado perceber que vai existir um arcabouço fiscal no governo do Lula, a Bolsa vai andar. Foi exatamente isso que aconteceu. Caiu tudo de novo, porque jogaram no lixo o arcabouço fiscal. Mas o que falta? Falta um gatilho. E enquanto a gente não tem esse gatilho, a gente vai surfando ali o tal do news flow, que são as notícias que vêm de Brasília. E toda hora vem uma notícia ruim, um comentário, uma entrevista que não precisava ter sido feita, e aí a gente vai vendo as notícias, e Bovespa é o índice que mais caiu, Bovespa cai 3% com receio de furo no teto de gasto, Bolsa do Brasil tem o 3º pior desempenho do mundo, a gente vai surfando essas notícias. Mas aí o que eu peço para vocês? Tomarem muito cuidado com o viés. Porque a gente vê essas notícias, a gente tem a nossa opinião política, mas o que acontece? Se essa notícia é de junho de 2024, essas duas são de 2021. Então, a gente passava por exatamente os mesmos problemas lá em 2021, no governo anterior. Então, cuidado para não ficar vendo notícia demais e achar que a nossa situação é o fim do mundo, porque ela não é. E aí, a minha mensagem, para a gente encerrar aqui, a gente talvez esteja vivendo
o melhor momento para se investir tanto em renda fixa quanto em renda variável no Brasil, porque os juros tá super alto com um risco baixo, dada a situação atual. E a bolsa é a mesma coisa. Se a renda fixa está pagando um absurdo de caro, esse preço é refletido no Ibovespa. Então, não espere a situação melhorar para você investir depois, porque você vai pagar mais caro e vai acontecer o que acontece com todo mundo que começa a investir em bolsa e um pouco uma renda fixa mais complexa, que é seguir o news flow. Só investir depois que as coisas melhorarem. Então, esgotaram o meu tempo aqui já tem algum tempo, mas o que eu queria passar para vocês é, a gente está vivendo um cenário muito positivo. Não percam essa oportunidade. Muito obrigado. Valeu, Brunão!